Graça e paz, irmãos. Amém. É uma alegria para mim, mais uma vez, poder estar aqui para ministrar a palavra. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar-se. Eu gostaria de, nessa noite, ler um texto. Vamos estar falando sobre um texto que é bem conhecido, mas que sempre fala aos nossos corações e fala bastante ao meu. Está em Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 11, e diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Ele o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém, graças a Deus. Lemos por enquanto até aqui uma passagem bem conhecida, né, como falava, a passagem do filho pródigo. Alguém que chega para o pai e pede adiantado a herança. O pai vivo, ele fala: pai, eu quero a herança. E o pai, então, possivelmente com o coração partido, reparte ali os bens e entrega ao filho, e na realidade o filho pega aquele dinheiro e vai à farra e gasta tudo de uma maneira difícil, de uma maneira dissoluta, né? É o filho pródigo. Antes de seguir nesse texto, eu gostaria de dar uma passagem lá no início, porque aqui a gente vê Deus e o homem. Eu queria trazer nessa primeira mão, qual foi o projeto de Deus para o homem? O que Deus tem a teu respeito? Como Deus te vê? Gênesis, lá no início, Deus cria o mundo, Deus cria os astros, Deus cria o cosmos, né? Cria a terra, cria tudo que existe na terra, a água, a terra seca, os animais. Gênesis 1, versículos 26 em diante. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só que coisa linda. Deus fez o homem à imagem dele, né? Façamos, e é detalhe, façamos. Quer dizer que tem de certa forma, a palavra traz essa carga de que Deus fez, Deus formou. É diferente de como ele fez, por exemplo, os animais. Que haja isso, que haja, né, as aves, que hajam os répteis, que hajam os quadrúpedes e tal. O homem foi diferente. O ser humano, nós, né, você e eu, fomos feitos por Deus, fomos moldados pelo barro. Ele pegou, te fez ali de barro. A palavra diz que ele soprou em nós o Espírito dele. Olha como a delicadeza de Deus em relação a nós, em relação ao ser humano. E ele sopra do seu Espírito e o homem se torna alma vivente. E continua, ele diz: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O projeto de Deus para o homem era que o homem dominasse sobre tudo isso, dominasse sobre a natureza, né? Tudo ele fez e tudo colocou à nossa disposição. Toda a natureza estava para servir o homem e o homem dominaria sobre ela. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Afinal, vocês são a minha imagem. Afinal, vocês são a minha imagem, fomos feitos à imagem de Deus. É interessante porque o artista, ele quase sempre passa algo de si para a criatura, para a obra que ele faz. E nós somos, assim, afastando um pouco a modéstia, o ser humano é a obra-prima de Deus. Deus deu muito dele para nós parecemos com ele, temos essa capacidade criativa, temos o discernimento próprio de uma
de um animal superior, né? Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Ainda no capítulo 1, no versículo 31, ao terminar a criação, o Senhor diz: e viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus achou tudo muito bom, Ele se agradou, se alegrou em criar o ser humano, em fazer a natureza para estar ali subjugado a Ele, para Ele dominar sobre essa natureza. E é interessante que já no Novo Testamento, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, Paulo dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção, ou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha que palavra bonita que Paulo lê ali, ele escreve aos Efésios, e olha, Deus te abençoou. A verdade que ele traz nessa palavra é que nós temos uma bênção de Deus. Deus tem bênção para o ser humano. Deus abençoou o ser humano. Continua, versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse versículo fala que Deus nos escolheu, nos elegeu, nos separou, para que nós fôssemos assim juntados nele e fôssemos como ele, irrepreensíveis em amor. Olha o projeto de Deus, de te abençoar, de tornar cada vez mais parecido com ele, né? Eleitos por Deus, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda diz: olha, vocês são meus, eu quero vocês como filhos, vocês são meus filhos. Tudo isso, a visão de Deus em relação ao homem, versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, para o louvor da glória de Deus. Deus fez tudo isso para o louvor dele. Como assim para o louvor dele? Hoje, quando a gente olha para o ser humano, a ideia no coração de Deus é que você percebesse a beleza de Deus, percebesse a perfeição de Deus, percebesse assim como o coração de Deus é bom, porque você, o ser humano, tinha tudo isso, ou melhor, tem tudo isso que foi dado por Deus. De repente pode ser que o pecado tenha obscurecido essas qualidades na vida de algumas pessoas, mas eu digo que o teu coração tem essa condição, sim, de refletir toda essa beleza, refletir essa ideia de se olhar para o ser humano e perceber a glória de Deus, falar: que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso, para o louvor da glória dele é que fomos feitos, louvado seja Deus. Mas, paralelo a isso, a gente tem a notícia que lá na eternidade, além do ser humano, Deus criou também os anjos. E houve um anjo que ele era assim especial, era chamado de o querubim ungido. Era um anjo que tinha as capacidades assim especiais. Veja Ezequiel 28, versículo 12. Tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele, pelo que a gente ouviu dos teólogos, ele era aquele anjo responsável pelos louvores, isso lá nas alturas do céu, responsável ali pela música, era uma fonte, como o versículo diz, uma fonte de sabedoria, uma fonte de formosura. Há quem diga que ele era chamado de o guardião, amém? Um anjo, o nome dele era Lúcifer. E a palavra conta que determinado dia, esse anjo, ele achou-se embriagado pelo orgulho, e ele quis assentar-se no lugar do Senhor, ele quis ser ali acima do Senhor Deus, cansou de ser de repente, de estar para o louvor, ele falou: não, calma aí, por que não me louvarem também? Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim:
Você dizia no seu coração, isso o anjo falando: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E esse orgulho, e essa pretensão, essa vontade de repente não querer mais caminhar segundo a vontade de Deus, mas sim ser autônomo, fazer o que der na telha, o faz se transformar em Satanás. Deus não fez Satanás. Satanás, ele vem a partir de um anjo que se torna Satanás. Deu lugar a essa maldade. E a palavra mostra que ele foi expulso do céu, veio justiça sobre ele, e com isso ele traz também mais uma quantidade enorme de anjos, 1/3 dos anjos, e o pecado afasta aquele anjo da comunhão de Deus. Olha o peso que o pecado produz. O pecado foi capaz de afastar um anjo saiu do céu, não só um anjo, muitos anjos, o seguiram, por conta do pecado. O pecado, a gente sabe dessa história, o pecado fez as portas do paraíso se fecharem para Adão. O pecado afastou Adão de Deus, afastou Eva de Deus, e o pecado tem afastado pessoas de Deus, até nos dias de hoje, Isaías 59, versículo 2, tem uma palavra que é muito forte a respeito do pecado. Diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Por mais que Deus nos ame, irmãos, mas não dá para nós permanecermos na presença dEle, envolvidos no pecado. Por mais que Ele tenha nos criado com tanto carinho, Ele te deu esse livre-arbítrio, e se você opta pelo mundo, opta pelo pecado, você está abrindo mão do amor de Deus. O homem, a gente vê nessa história do filho pródigo, esse texto que nós lemos de abertura, o filho chega para o pai e fala: pai, não quero mais ficar aqui na sua casa, eu quero viver a minha vida, e escolhe então sair de casa. Que Deus tenha misericórdia. Eu peço a Deus misericórdia, irmãos, porque o pecado é tão simples de envolver as pessoas. O pecado, ele tem uma capacidade incrível, e hoje mais do que nunca a gente tem ouvido, muitas vezes até casais, onde a esposa ou o marido chega e fala: cara, deixa eu ir embora, você me sufoca. Recentemente, um casal que eu conheci, a esposa pediu para viver a própria vida, falou: não, deixa eu sair, você me sufoca, eu quero viver minha vida. Filhos têm saído de casa: mãe, eu quero viver minha vida, não quero ficar aqui, vivendo dessa forma, e a vida desse jeito acaba tomando um rumo que não é o melhor, que é o rumo que esse filho pródigo tomou, de viver uma vida independente, uma vida onde o pecado se torna rotina. É interessante, irmãos, porque Deus pede, a palavra fala para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e nós termos Deus em primeiro lugar, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é uma promessa muito grande. Ela fala: olha, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que promessa maravilhosa. E é interessante porque o homem, ele tem se perdido, não porque não ama a Deus, ou porque não conhece a respeito da verdade. Ele até conhece Jesus, sabe do amor de Deus. Jesus fala isso em João capítulo 3, 19, ele diz: olha, o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Outra tradução diz: os homens amaram mais as trevas. O problema não é que não ama a Deus, até ama,
mas amam mais as trevas. E esse é o ponto que eu digo que é fundamental em nossas vidas. Quem você ama mais? A palavra diz que onde está o teu tesouro, é ali que está o teu coração. Quem você ama mais? Qual é o teu tesouro? O que você realmente ama? Porque realmente aquilo que você mais ama, é para isso que você vai estar entregando o teu coração. Jesus veio ao mundo e mataram Jesus. Por quê? Será porque não gostavam de Jesus? Mas Jesus era tão bonzinho. Jesus era bonzinho. Mas o detalhe é que quando você liga uma luz, a treva foge, a sujeira aparece. A sujeira aparece. E aí tem hora que quem tem o rabo preso, quem está devendo, quem tem alguma coisa escondida, não gosta desse tipo de coisa. Não gosta dessa situação. Jesus incomodou. Jesus incomodou. A palavra da fé incomoda. A palavra de Cristo, o Evangelho incomoda. Porque ele te exige tomar posição. Ele vai exigir de você tomar posição. Não dá para ficar em cima do muro. Eu brinco dizendo de uma pessoa que estava numa disputa, e aí Satanás de um lado e o Senhor do outro lado, e Jesus falava: vem meu filho, eu te amo. E Satanás desdenhava: que não ama nada, vem, fica aqui mesmo, vem para mim, vem para mim. E a pessoa estava em cima do muro, e Jesus: desce do muro, venha para cá, eu te amo. E até que lá pelas tantas o rapaz percebeu e falou: mas calma aí, por que Jesus me pede para eu descer do muro, e Satanás não me pede para eu descer do muro? E essa é uma história, né? E a história dizia o seguinte, que Jesus teria falado: não, é porque o muro é dele. O muro é dele. Com Cristo, irmãos, não dá para você ficar em cima do muro, porque ou você está com ele, ou você não está. O muro é do inimigo. Em Apocalipse, Jesus falava da igreja que não era nem quente nem fria, era uma igreja morna, e ele disse: olha, essa igreja morna me causa náuseas, o pecado então é isso, é você buscar, não vou nem dizer você buscar o mundo, é você não amar a Cristo, é você não amar a luz. Dizem os teólogos a respeito do pecado: o pecado é errar o alvo, o pecado é desobedecer a Deus. Está certo esses conceitos. Pecado é fazer alguma coisa que Deus não quer, ficar matutando no seu coração aquilo que você sabe que não é o desejo de Deus para você. O pecado tem tudo isso, todas esses conceitos, que de fato estão certos. O pecado é esse estado de rebeldia, de indiferença com Deus. Você conhece Deus, você sabe o que Deus quer para a sua vida, mas de repente você é indiferente. Estou um pouco me lixando, É uma situação muito difícil. E o mundo se orgulha, irmãos, o mundo se orgulha de ser indiferente a respeito de Deus, O mundo se orgulha em tratar a Bíblia como se fosse só um livro de contos. São contos, são histórias bonitas, muito criativo quem escreveu. Está certo, foram mais de 40 autores, foram escritos ali durante mais de 2000 anos, e você percebe um nexo entre esses textos todos, mas a quem não faça conta, não veja nada de espiritual ou de ação de Deus nisso. Por isso eu peço a Deus misericórdia. E o mundo vai indiferente, ignora os princípios bíblicos, os ensinos de Jesus, até leva em consideração. Esses dias a gente via na internet uns cristãos que são ateus. O cara gosta do exemplo de Jesus, gosta do que Jesus falou, mas não acredita em Deus. Não consigo compreender como é que é isso. Eu estou no time, mas eu faço gol aqui atrás, é gol contra. Não entendo, Quer dizer que é o cara que gosta de Jesus, mas gosta de repente, irmãos, como um filósofo. Não, a filosofia dele é bonita, é boa. Mas assim, essa ideia de céu e de inferno, dele como filho de Deus, de repente, cai no mundo dos contos. O mundo faz isso hoje.
O mundo está aí querendo ser guiado pela sua própria consciência. É mais fácil viver assim, fazer o que quiser, sem precisar trabalhar na mente, que um dia vai prestar conta a quem quer que seja. Eu até anotava aqui a pergunta: você confia em Deus? Há quem não confia em Deus, sabe por quê? Porque de repente desconhece Deus. Como é que você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Há outros que confiam, e eu creio que aqui tem muita gente que confia em Deus, sim. Mas há quem não confia em Deus, porque desconhece Deus, não sabe quem é Deus, e aí se afasta de Deus mais ainda, e fica uma bola de neve, que vai engolindo. Nessa noite o convite é: venha para perto de Deus. Senhor Deus, Ele te ama, Ele tem um plano bom a teu respeito, Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos, e essas bênçãos estão disponíveis. Venha fazer parte disso. Mas o pecado, como eu falava, ele te anestesia, ele te separa de Deus, e ele tem esse poder de te anestesiar. Você se perde, você perde a visão. A pessoa que está envolvida no pecado, ele não enxerga o que está na frente, não consegue ver 4 palmos de repente na frente dos seus próprios olhos, não percebe o risco que está vivendo, o risco em que está colocando a sua própria vida. Não consegue avaliar muitas vezes o seu próprio comportamento. Como é comum ver a pessoa caminhando num caminho que a gente olha assim e fala: cara, isso não é legal, está vendo que está errado, isso vai dar uma cara na pedra. E a pessoa vai cega no pecado e avança. O pecado, ele anestesia, faz a pessoa perder o juízo, perder o bom senso, não tem noção. E eu nem digo da pessoa envolvida na droga. A droga tem esse poder, e o drogado, a gente já ouve muito a respeito dos drogados, das pessoas viciadas, em drogas químicas e tudo mais. Mas não é só a droga química. Há o camarada que muitas vezes deixa a esposa em casa, a esposa limpa, saudável, e vai para um lugar distante, uma ponta de rua de repente, e se envolve com uma pessoa suja, fedida, que ele não sabe o histórico daquela pessoa, e o cara está lá. O pecado, ele anestesia, o pecado cega, perde o bom senso. A pessoa não tem bom senso, porque qualquer pessoa mais sensata olha e fala: cara, olha onde é que você está se metendo. Mas o pecado, ele anestesia, o pecado, ele arrebata, a paixão arrebata a pessoa, não consegue ver. Vejo isso também com relação aos homens. Muitas vezes o cara vê um carro e apaixona por um carro. O homem tem uma tendência assim para cair apaixonado por carro, e compra um carro muitas vezes sem ter condições de pagar. Quantas vezes o banco tem tomado carro? Quantos carros não têm sido tomados? Quantas vezes a pessoa não tem direito o que comer em casa, não tem uma roupa, não tem a chance de passear com a esposa, com a família, pagando prestação de carro, para ter um carro bonito na porta, para desfilar no carro bonito. E aí você olha assim de longe e fala: cara, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, que podiam estar curtindo, estar vivendo o amor do pai, e o pai arrancando o cabelo, porque mês que vem tem de novo a prestação, mês que vem tem novamente a prestação. O pecado é isso, ele nos arrebata, nos faz cativos daquilo que a gente ama, daquilo que a gente está apaixonado. O filho pródigo falou para o pai: pai, eu quero ir embora, me dá o meu dinheiro, é meu, a minha herança, eu quero a minha herança. Não importa se o senhor morreu, se o senhor está vivo, para mim a sua presença, a sua companhia, não tem assim esse peso, eu abro mão. Imagine, gente, um pai ouvir isso do filho: eu abro mão de você, eu vou viver lá na rua, eu vou curtir minha vida, como eu falava, você está me sufocando aqui nessa casa. E o filho fez isso. O pecado, irmãos, ele aliena, ele, como eu falava, deixa sem noção, até a respeito de você mesmo. Você não percebe a realidade em volta. Acontece da pessoa que está mais próxima, normalmente a mãe, no caso dos jovens, a mãe chega para o menino e fala: menino, meu filho, olha o que você está fazendo com o seu corpo. Não vou dizer se é errado ou não botar um brinco, ou botar um piercing, ou se tatuar, não vou entrar nessa discussão. Mas tem hora que a gente vê assim, e fala: cara, olha o que você está fazendo com o seu corpo.
né? Olha o que você está fazendo com a sua família. Muitas vezes a família sofre, e a pessoa está insensível, né? Olha o que você está fazendo com o seu dinheiro. O cara gastou tudo para alimentar determinado vício. Aí o outro chega e fala: cara, você está colocando em risco o seu serviço. Eu tenho um conhecido nosso que ele era tão viciado na bebida, que ele, por várias vezes assim, ele andou no limite de perder o emprego. Era um emprego público, ganhava bem, andou no limite. O pessoal do serviço dele teve muita sobriedade de perceber o vício e tratar com ele. Mas outros não têm essa sorte, perdem o emprego por conta de determinados vícios. E aí você fala: cara, olha o que você está fazendo com o seu trabalho, olha o que você está fazendo com a sua liberdade, o que você está fazendo com a sua vida. E a resposta sempre é a mesma, de quem está apaixonado: cara, não tem nada a ver, você não é assim, não tem nada a ver, isso aqui está normal, eu quero viver, me dá espaço, né? Eu lembro, na infância, a mãe: olha, meu filho, não se junte com fulano, essa amizade não é positiva, essa amizade não te acrescenta nada, essa amizade não é envolvida no amor, esses amigos são uma influência para você. E aí o menino apaixonado, doido para jogar bola na rua, despreza o que a mãe fala e vai. Eu lembro, aconteceu lá em casa, o meu irmão envolvido com amizades. Ele teve um dia que ele estava saindo para roubar panelas de alumínio, na Celândia, de muito tempo atrás. As pessoas tinham um costume de vender alumínio, e aí tinham as pessoas que a gente conheceu, rapaz, que tinha muito alumínio, todo dia eles vendiam alumínio, e aí o meu irmão outro dia resolveu ir com eles para procurar alumínio, e na realidade não era procurar alumínio largado na rua, era procurar as panelas que ficavam do lado de fora das casas secando. E aí eu chegava com aquelas sacolas e sacolas de alumínio para bater, minha mãe ficava admirada: gente, como pode, essas panelas novinhas, o pessoal jogou fora. Não jogou fora não, não jogou fora não, assim, olha onde é que você está indo, rapaz, e despreza o conselho. Meu irmão levou uma surra, e minha mãe mandou devolver: entrega as panelas para eles lá, não quero saber desse dinheiro, devolve o dinheiro, e nunca mais você me vem aqui com um negócio de alumínio. Né? Que Deus tenha misericórdia, né? Foi desse jeito na nossa casa, mas aprendemos com a mãe. Mas o pecado é isso, o pecado anestesia, o pecado aliena, e a resposta sempre é essa: ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E o filho pródigo disse: me dá a minha parte da herança. A vida é isso, é curtição. Muita gente tem se enganado, irmão, e nesse ponto muita gente tem abandonado a luz e tem ido para as trevas, é como Jesus falou: escolhido as trevas, amado mais as trevas do que a luz. E o pecado vem e arrebata, o pecado vai até exaurir tudo, até exaurir suas forças, tirar sua saúde, sua sanidade mental. Mais tarde ele vai tirar de você as pessoas que te amam, não é nem as pessoas que você ama, porque normalmente quando o cara está nessa situação, ele já não ama muito, mas tem pessoas que te amam, independente da situação que você vive. Mas quando o pecado chega com violência mesmo, quando a situação torna degradante, até aquelas pessoas que te amam acabam sendo afastadas. No primeiro momento, quando a pessoa se envolta ali no pecado, perde a reputação, perde a credibilidade, perde a dignidade, perde os amigos, perde dinheiro, perde os bens, e o pecado vai só tirando, e a pessoa não percebe aquele amor de Deus, aquele projeto todo lá do início de Deus, que te fez a imagem dele, não percebe o potencial que você tem, o amor de Deus por você, as promessas de bênção de Deus para a sua vida. O pecado faz isso, te escraviza, como escravizou aquele filho pródigo. O rapaz queria comer a comida de porco, o rapaz estava vivendo numa pocilga,
E quantas vezes a gente olha lá fora e vê gente vivendo em situação semelhante, pessoas que chegam perto de você e aquele cheiro é muito forte. Não é esse o plano de Deus? Será que não percebes que não é esse o plano de Deus? Mas o pecado vai cegando, vai criando uma crosta na pessoa, e aí quem está morando num chiqueiro não vai sentir fedor de perfume ruim, porque quem está morando na pocilga, gente, não está mais preocupado com se não lavou a roupa, se não lavou, se escovou os dentes, se não escovou, não está mais preocupado com isso. Irmãos, o inimigo está aí para matar, roubar e destruir, e essa realidade, o caminho do pecado, o pecado cega o homem, o cara fica vivendo só pelos instintos, eu quero comer, se for necessário eu roubo, se for necessário eu mato. Já não é um ser humano, se bestializou, virou um animal irracional. Você vê, tem gente que mata para roubar um celular, mata por R$5, roubam a carteira, quando vai de repente ver a carteira tem R$5 ou menos, morreu, tirou uma vida. Não é isso que Deus tem para nós, gente. Não é esse o projeto de Deus. O pecado torna o cara ninguém, a pessoa se sente ninguém, vazia. É incrível, porque vai perdendo, perde os de casa. Mais tarde o cara está num lugar afastado, sem ninguém em volta. É difícil, aí vem a depressão, e aí vem outras coisas mais, que eu nem gostaria de falar. O fim é triste, e tudo começa quando a gente escolhe mais as trevas do que a luz, a gente se afasta da luz. O convite do Senhor é: vem para a luz, vem para a luz. Salmo 42, versículo 7, a palavra diz assim, que um abismo chama abismo. Tem uma tradução que diz assim, um abismo chama outro abismo. E o pecado é desse jeito, ele vem devagarinho. Quem pratica o pecado pela primeira vez, um cara que trai a esposa pela primeira vez, a chance dele trair pela segunda é muito maior. E se ele já traiu uma, traiu duas, trair a terceira, cara, aí já é mais descarado, entendeu? Desse jeito é o pecado, irmão, o pecado que muitas vezes te chama para fazer algo que você sabe que não é legal. Você se segura, se você cede, amanhã já é diferente. Eu lembro de um colega que estava em Caldas Novas, e aí ele estava com um grupo de amigos que não era crente, e de repente naquela roda do bar, ele tomando refrigerante, e aí poxa rapaz, como assim você vai tomar refrigerante, está todo mundo tomando cerveja? E aí ele, então tudo bem, desceu a cerveja, e pá, bebeu a cerveja. Daqui a pouco estava a galera tomando outras bebidas mais fortes, e aí com que cara ele vai dizer, não, essa outra eu não vou tomar não, porque eu sou crente, depois de já ter tomado tantas cervejas? É desse jeito o pecado, né? Um abismo chama outro abismo. Quem pratica uma vez já fica mais propenso a de novo praticar. E o filho pródigo se afastou do pai, e o filho pródigo se perdeu. Irmãos, e como é fácil se perder? Como é fácil se perder? De regra, os pais amam os filhos, irmãos, os pais amam, Deus nos ama, teu pai te ama, a tua casa te ama, teus parentes te amam. É importante você crer nisso. Acredite no amor de Deus, acredite no amor de Jesus para com você. A palavra diz que Jesus nos recebeu, Deus nos recebe como filhos dele. Romanos 8, versículo 16 e 17, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha como Deus te chama de filho. Deus não quer, de repente, você escravo de um pecado, escravo de um desejo maligno no teu coração. O Senhor quer que você seja esse filho, versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos de sua glória. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus.
Não tem para que você querer adiantar a herança, porque tudo é seu. Viva a sua felicidade na sua casa. Deus é contigo, Deus tem bênção para você. Não queira provar lá fora, adiantado alguma coisa que não está no tempo. Eu falava outro dia para jovens, cara, espere o momento certo. Você namora, espere o momento certo de você poder tocar na sua noiva, de você poder avançar. Por quê? Porque filhos é bênção de Deus. Muitas vezes o jovem se adianta, e aí aquilo que ia ser um prazer, aquela curtição de ver a esposa com a barriga grande e tal, e você curtir, se torna um fardo, se torna algo estranho, que você perdeu a chance de curtir aquele momento. Jovens, não deixa o inimigo te cegar e você perder de dar os passos na sua história, assim, os passos gradativamente, os passos na ordem certa. Não avance o sinal, seja prudente. Deus tem bênção, tem herança de Deus para a sua vida, e a herança de Deus é boa. Espere para viver a herança no momento certo, receber aquilo que Deus tem para você no momento certo. Somos chamados para viver em Deus. Não recuse sair da presença de Deus. Vamos refazer a frase, não é isso não. Não saia da presença de Deus, recuse essas tentações. Fique com o Senhor, esteja com Ele, né? Esteja com o Senhor em todo tempo, esteja na luz, porque nós somos responsáveis, irmãos, pelas escolhas que fazemos, e muitos têm escolhido o mundo. Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Irmãos, e Jesus, irmãos, Ele não veio para nos condenar. Tem hora que as pessoas se afastam de Deus com medo da condenação, tem hora que a pessoa peca e foge da presença de Deus, tem hora que a pessoa está na igreja e fala, não vou participar da ceia, porque eu acho que eu pequei, eu estou na dúvida, eu pequei e não vou participar. Jesus fala, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se a si mesmo. Tem pecado, então peça perdão do seu pecado, se arrependa e participe da ceia, não fique longe. O Senhor te conhece, o seu coração, Ele conhece tudo a seu respeito. Então, se tem algo que você acha que te impede, que está te manchando, se arrependa e vem para o Pai. Jesus não veio para condenar. João capítulo 3, versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para te condenar, Jesus quer te salvar. Se tem um rigor na lei de Deus, é para a tua proteção, é para te ajudar, para te livrar do mal. Versículo 18, quem nele crê não é condenado. Olha, que creia no Senhor e você não vai ser condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. E aí o coração de Deus chora. Por que chora? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento foi aquele versículo que nós lemos, e este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E o coração de Deus chora, porque o coração de Deus é para te amar. Ele te ama, Ele gosta de você, Ele quer você junto com Ele, mas a gente tem esse direito de escolha, e há quem escolha as trevas, e há quem escolha as trevas e foge da luz. Muitos têm amado mais as trevas do que a luz, e têm saído de casa, como aquele jovem, o filho pródigo, saiu de casa, amou mais os prazeres, amou mais uma vida mais liberal. O filho pródigo, irmão, nessa história, ele representa nós, ele nos representa, somos nós é que temos hoje, nós hoje estamos na casa do Pai, nós temos essa chance de permanecer na casa do Pai, e esse é o desejo do coração do Senhor. Ou a gente levantar a cabeça e falar, vou viver minha vida, aqui o pessoal me pressiona demais, aqui nessa casa é complicado. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que a gente possa perceber o amor de Deus, perceber a segurança que a gente tem quando a gente está no meio das ovelhas,
né? Quando a gente faz parte de um rebanho, quando tem um pastor, o pastor, gente, ele vai colocar muitas vezes o cachorro, o cão pastor, para correr atrás da ovelha. Mas para quê? Para a ovelha não sair. Na hora que a ovelha está querendo sair, o cão pastor vai lá e late, ela volta. O pastor vai pegar a vara, de um lado é vara, do outro é o cajado, e de repente incomoda assim, botar um cajado no teu pescoço e falar: vem para cá, porque ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se perca. Vai pegar o cajado muitas vezes, a parte da vara, e pá, vem para cá, ovelhinha, calma aí, faz parte. Agora dentro do rebanho nós ficamos em segurança, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E as obras nossas, irmãos, nossas escolhas é que vai mostrar a inclinação do nosso coração. Agora o que eu digo, irmãos, é que todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da graça de Deus. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor, irmãos, Ele veio salvar o perdido. Se nessa palavra de hoje você se achou pecador, eu digo para você, hoje é dia de salvação, porque o Senhor ama o pecador, e todo esse projeto de salvação foi feito para salvar o pecador, né? O sonho de Deus é esse. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Que você tenha a vida eterna, que você viva, né? Que você seja herdeiro de Deus. E a graça de Deus, ela superabundou sobre o pecado. Por mais que você tenha pecado, o Senhor, Ele está pronto com seu amor infinito a te perdoar e a te dar um novo começo. Deus, Ele nos ama de uma maneira incrível, irmãos. Ele vai ao nosso encontro, o pai foi ao encontro daquele menino que era o filho pródigo, e o amou. E aí eu volto lá no texto do filho pródigo, em Lucas 15, versículo 17, até o versículo 20, e eu vou ler aqui na tela, Lucas 15, versículo 17, até o versículo 20, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18: eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Irmãos, esse é o coração de Deus. Esse é o coração de qualquer pai, irmãos, que tem um filho, que vê um filho saindo de casa. Eu digo até que esse é o coração de um irmão que vê um outro irmão numa situação dessa. Recentemente eu vi uma situação bem parecida com essa, quando a pessoa bem próxima acabou saindo do convívio da minha família. Irmãos, e é incrível como isso fere o nosso coração, como a gente sente. E a gente muitas vezes, a gente tem de certa forma, um coração mais duro quando a gente vê a vida do vizinho. Como pode? O filho gastou tudo e está aí, voltando todo sujo. Poxa, como é que pode perdoar? Irmãos, o coração do pai, o coração de quem ama, irmãos, é aberto ao perdão. Eu fico imaginando quantos pais não gostariam de ver o filho sujo, de repente drogado, voltando para a sua casa e dizendo: pai, pequei contra o céu e contra ti, pai, me perdoa. Esse é o coração nosso, irmãos, é o coração da igreja do Senhor, que ama cada um, e que não quer que nenhum de nós, nenhum dos meus irmãos se perca, não quer que você se perca, que você perceba esse amor de Deus na sua vida. Em Mateus capítulo 2, versículo 17, Jesus diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. São os doentes que precisam de médico. Por isso eu não canso de dizer que eu sou pecador, porque eu sou pecador, mas graças a Deus que eu amo a Cristo, e eu chego para Ele e falo: Senhor, muda a minha vida,
Muda o meu coração, eu quero ser uma pessoa melhor, Senhor, me torna mais parecido contigo a cada dia. E esse é o convite que eu te faço também. Se tem algo no teu coração nessa noite que te faz semelhante àquele filho que se afastou, se de repente você percebe que há algum aspecto na tua vida que você tem dado espaço ao inimigo, você tem buscado sair da luz. Cara, quando a gente sai da luz, quando apaga a luz, as trevas dominam, não tem meio termo, não tem em cima do muro, ou a luz está ligada e te clareia, ou você apaga a luz e fica nas trevas, e as trevas é o lugar onde não tem Deus. Então, perceba isso. Nessa história do filho pródigo, eu já estou encerrando, não lerei mais os versículos. A história do filho pródigo, o pai recebe ele de braços abertos, restaura os seus sapatos. O escravo nem sandália tinha, mas o pai lhe dá uma sandália nova e fala: cara, eu não vou te receber como meu empregado não, porque você é filho. Você é filho. Lembra dos textos que nós lemos lá na criação, o que Deus disse a teu respeito. Deus te fez, Deus soprou o sopro de vida. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Então vem para cá. Se tem algo com alguma mancha, confessa, abre mão disso e vem para o Senhor, e no momento certo você vai receber a herança do Senhor. Você vai entrar nos céus pelas portas, poder olhar nos olhos de Deus, chamar Ele de Pai, ouvir o teu nome. O pastor David Wilkerson, ele tinha uma frase que era mais ou menos assim. Ele falava, não era bem uma frase, ele falava de uma situação, ele falava: cara, como eu queria, como eu quero viver isso, de chegar nas portas do céu, e quando eu entrar, o Senhor falar: eita, ele chegou, David Wilkerson chegou. Imagine a alegria no coração de Deus quando você chegar no céu, o Senhor te conhecer: Marcão, você chegou, que legal, que bom, Manelzinho de novo, que bom você aqui. Vai ser isso, irmão. Deus vai ver cada um de nós chegando no céu assim. Agora outros, irmãos, vai chegar, e de lá, a tristeza no coração, quando ele falar: apartai-vos de mim, maldito. Deus não vai falar isso com prazer, mas infelizmente as nossas escolhas vai levar muita gente a ouvir isso do coração de Deus: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Amém? O filho voltou para casa, o pai amou, o pai recebeu. O mundo é mau, o mundo vai tentar te esfriar. A palavra diz que por multiplicar o amor, por multiplicar a maldade, o amor de muito esfriará. E o amor tem se esfriado, né? Então eu te convido, vem para cá, vem fazer parte dessa turma que tem buscado o Senhor, que tem buscado a cada dia se arrepender dos seus pecados e se tornar pessoa melhor. Vem nos ajudar. Eu sei que assim não somos perfeitos, a gente comete erros, mas se a gente estiver junto, você também ajudando a gente vai conseguir melhorar, se tornar pessoas melhores. Amém? Pai amado, te dou graças por essa noite, te dou graças pela tua palavra, te dou graças, Senhor, porque hoje a porta do céu ainda está aberta. Senhor, assim como o David Wilkerson sonhou, hoje ele já está na glória. Acho que já aconteceu. Eu também espero, meu Deus, um dia ser recebido no céu e o Senhor me conhecer pelo meu nome. Ó Deus, abençoa essa igreja, nos abençoa, Senhor, a cada dia. Senhor, que a gente possa trilhar o teu caminho, Pai, dando o melhor de nós, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a melhorar a cada dia. Nos sustenta, Senhor. Senhor Deus, que não fique ninguém para trás, mas que a gente possa chegar em uma grande caravana aí na tua casa, que é a minha casa, te chamar de Pai. Ó Deus, muito obrigado pela tua bondade. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor. Toca no coração, que todos venham para a luz, que não haja trevas, Senhor, que não haja trevas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito obrigado, Senhor.